Fala galera, tudo bem? Mais uma aula de física, vamos dar continuidade àquela aula anterior sobre óptica geométrica, mas hoje nós vamos falar sobre lentes esféricas, instrumentos ópticos e óptica da visão. Vamos lá? Bem, começando por lentes esféricas. O que seriam lentes esféricas? Lembram que a gente já viu espelhos esféricos? Isso. Agora nós vamos para lentes que têm algumas diferenças, tá? Bem, o que seria lentes esféricas? Eu tenho aqui alguns exemplos, né? Câmera fotográfica, aquela lente que a gente coloca nos olhos, lupa. As lentes são instrumentos que elas vão ampliar, né, o nosso ver e sua forma e índice de refração determinarão o comportamento dessa, em geral, e apenas é determinado pelo seu formato, ok? Eu tenho vários tipos de lentes e várias aplicações para as minhas lentes. O que seriam as aplicações das minhas lentes esféricas? Ela pode ser utilizada para focar uma imagem com seu poder de refração. Ela pode ser utilizada por diversas coisas, para focar, para a gente ver os astros, por exemplo, né, telescópios. Temos várias utilizações para ela. Tipos de lente. Aqui, se vocês observarem, eu tenho 3 lentes: biconvexa, plano convexa e côncavo convexa. Lembra que a gente já estudou côncavo, convexo? Então, essas lentes, o comportamento da luz será a convergência, portanto, essas lentes são nominadas de convergentes, tá? Ou lentes de bordas finas ou delgadas. Eu tenho essas 3. Aqui eu tenho mais 3 tipos de lentes: bicôncava, plano côncava e côncavo convexo côncava. Essas aqui, elas são denominadas divergentes, tá? Ou lentes de bordos grossos ou espessos. Depende muito do material que você estiver utilizando, da nominação dessas lentes. As minhas lentes, elas também podem ser denominadas divergentes ou convergentes. O que seria isso? Vem pra cá, ó. Bordos finos, minhas lentes de bordos finos. Quando eu tenho esse N aqui, ó, é um índice de refração. Lembra que na última aula eu falei sobre espelhos, falei sobre reflexão, refração? Então, todo o meu meio, ele tem um índice de refração. Quando esse índice de refração da lente for maior que o meio em que ela se encontra, por exemplo, minha lente for de vidro e meu meio for o ar. As minhas bordas finas, aquelas lentes de bordos finos, a minha lente vai se comportar como convergente. A das bordas grossas, minha lente já vai se comportar como divergente. Agora, quando o meu índice de refração da lente for menor que o do meio, por exemplo, minha lente ar e meu meio vidro, as de bordos finos vão se comportar como divergentes e as de bordos grossos vão se comportar como convergentes. Agora, eu tenho alguns instrumentos ópticos que fazem utilização dessas minhas lentes, que seria máquina fotográfica, olho, lupa, luneta, microscópio composto e projetor. Vamos ver cada um deles. Bem, primeiro, máquina fotográfica. Dá para observar aqui, ó, eu tenho um objeto, né? Vem os raios de luz, tenho uma lente chamada de objetiva e aqui eu tenho filme fotográfico. A máquina fotográfica, ela é composta de uma lente objetiva, né? Que forma uma imagem no filme fotográfico. O funcionamento óptico da câmera é basicamente o funcionamento da minha câmera escura. Lembra que a gente viu câmera escura na última aula? E como é que fica a imagem de uma câmera escura? A imagem, ela vai ser sempre invertida, real e menor que o objeto. Então a minha máquina fotográfica, ela tem o mesmo funcionamento da câmera escura, um funcionamento semelhante, né? Então a minha imagem, ela é invertida, real e menor que o objeto. E essa lente utilizada, ela é convergente, ok? Olho humano. O meu olho humano, ele funciona muito parecido com uma máquina fotográfica, tá? Muito parecido mesmo. E aqui, a correspondência entre a lente objetiva da minha câmera seria o que eu chamo de cristalino do meu olho, ok? O diafragma e a pupila, o controle da íris, lembra? A nossa pupila, ela dilata, ok? Ela dilata e ela contrai.
E o globo ocular e a máquina fotográfica, os dois, eles fornecem uma imagem real, invertida e menor, assim como a câmera escura. Então, câmera escura, máquina fotográfica e olho humano, a minha imagem é invertida, real e menor. Mas, professora, eu não enxergo as coisas invertidas. Enxerga sim. O nosso olho humano, ele enxerga, a imagem dele é invertida. É o nosso cérebro que desinverte. Lupa. Todo mundo acho que já viu, já teve a possibilidade de ter uma lupa e tentar queimar alguma coisa com uma lupa, né? Onde os raios eles vão se concentrar e queimar, não sei, uma formiga com uma lupa, né? Coitada da formiga. Mas vamos lá, como que funciona uma lupa? Eu tenho aqui, ó, imagem, objeto, aqui são os meus raios, tá? E aqui é a visão do observador. O que acontece? A lupa, ela pode ser chamada também de lente de aumento. Quando vocês têm uma lupa, vocês percebem que seu objeto, a imagem dele aumenta, né? E ele é um instrumento óptico simples, tá? A lupa, ela é constituída somente de uma lente convergente. Por que uma lente convergente? Se a gente tenta queimar, né, a formiga, coitadinha, ou queimar qualquer coisa, vocês reparam que os raios de sol eles vão bater na sua lupa e vão se concentrar. Se eles estão se concentrando para queimar um certo objeto, é porque eles estão convergindo, eles vão convergir para um determinado ponto. Então, essa minha lente ela é convergente, tá? E eu posso também chamar a lupa, né, de microscópio simples. O microscópio simples é uma lupa em um certo suporte. Então, o microscópio simples ele tem o funcionamento de uma lupa. Luneta. O que seria uma luneta? Ela já é um pouco mais complexa do que a lupa, tá? Eu tenho aqui a minha lente objetiva, tenho imagem, tenho uma outra imagem e tenho uma outra lente ocular. Existem dois tipos de luneta. A luneta terrestre, né, que ela tem um menor alcance, né, um menor tamanho, e a luneta astronômica, que é mais potente, que é utilizada na observação de astros, ok? Na luneta existem duas lentes, como eu falei, tá? Aqui, objetiva e a ocular. A primeira é objetiva, que é essa aqui, e a segunda é ocular, tá? Nesta ordem. E ambas são convergentes, tá? As duas são convergentes. E aqui, como está escrito, se a gente usa um espelho côncavo, ao invés dessa lente aqui, objetiva, eu tenho o que a gente chama de telescópio. Então, o telescópio é muito parecido com uma luneta, a única diferença é que se no lugar da objetiva eu coloco um espelho côncavo, eu chamo, ao invés de luneta, de telescópio. Microscópio composto. O que seria o meu microscópio composto? Eu tenho duas lentes também, objetiva e ocular, tá? Ele é a associação dessas duas. E o seu funcionamento é muito parecido com o da luneta. Porém, agora, o meu objeto aqui, ele é real, tá? Ele tem um funcionamento simples. A minha objetiva, que é essa primeira lente, ela fornece uma imagem real, invertida e maior, ok? E essa imagem, ela começa a funcionar como objeto para a minha segunda lente, que é a minha lente ocular, que funciona como uma lupa, tá? Fornecendo uma imagem virtual direita e maior. Projetor. Todo mundo já viu um projetor, né? Aquele que a gente tem em sala de aula, seria um projetor. O que o projetor faz? Ele é um equipamento, aqui a gente tem, ó, espelho esférico côncavo dentro dele, temos uma lâmpada. Aqui fora é uma lente convergente, aqui é onde vai o meu slide, e aqui seria a tela, tá? O projetor, ele tem essa lente convergente e é capaz de fornecer imagens reais, invertidas e maiores. Mas, professora, eu não vejo o slide invertido. Por que você não vê o slide invertido? Porque aqui dentro a gente coloca ele invertido para quando ele for projetado, ele vai ser projetado do direito, ao invés de ser invertido. Visto isso, a gente vai agora para a óptica da visão, que é o assunto que mais cai nos concursos em relação à óptica geométrica, que é um dos assuntos também mais interessantes de você saber o funcionamento, né, do porquê. Por que você usa óculos? Você sabe por que você está usando óculos? Às vezes não. O que acontece? Primeiro eu tenho que saber os elementos da minha óptica da visão. Primeiro elemento, íris, né?
Vai parecer aula de biologia, mas não. Essa parte física é muito importante. O que seria a minha íris? É um anel colorido de forma circular, tá? Que se comporta como o diafragma das câmeras. Lembra que ele abre e fecha, abre e fecha? Na sua parte central existe um orifício, né, de diâmetro variável, conhecido como pupila, e tem a função de regular a quantidade de luz que penetra nos olhos. Vocês podem reparar muito esse gato. Não sei se vocês têm gato em casa, mas eu tenho um. E o gato, durante o dia, onde eu tenho mais luz, o que acontece? Os olhos dele, a pupila, tá pequena, tá bem contraída, né? Aquela parte preta tá bem pequenininha. À noite, o que acontece? Como eu tenho menos luz, vocês vão reparar que o olho do gato, a pupila, ela dilata, tá? E fica a parte preta bem grande. Isso também acontece com os nossos olhos. Quanto menos luz eu tenho, a minha pupila ela vai dilatar para poder entrar mais luz e a gente conseguir enxergar melhor. Se eu tenho muita luz, a pupila ela contrai para não irritar os olhos. Ela vai contrair para ter menos luz entrando. Cristalino. O que seria o meu cristalino? É uma lente convergente, sim, os nossos olhos é uma lente convergente, de material flexível do tipo biconvexa. De um objeto real, esta lente deve ser uma imagem real, invertida e menor. Como eu já havia dito, a imagem que é feita pelos olhos, ela é real, invertida e menor, tá? Assim, a imagem formada, transportada pelo nervo óptico até o cérebro, que desinverte, permitindo a visão normal, tá? Músculos ciliares. O que seriam os meus músculos ciliares? São responsáveis pela mudança de forma do cristalino, tá? Comprimindo convenientemente de maneira a alterar a sua distância de foco e acomodar essa minha imagem sobre a retina. Porque uma visão normal, gente, a imagem ela é formada exatamente sobre a retina. Se você tem algum tipo de defeito de visão, a imagem ela não vai ser formada na retina, o que vai provocar outras coisas, como miopia, hipermetropia, astigmatismo, a gente já vai ver isso. Quando o meu objeto próximo, menor distância focal, o meu cristalino está comprimido. Quando o meu objeto está distante, a minha maior distância focal, o meu cristalino está distendido, ok? Prosseguindo. Retina. Retina, como eu disse, a retina é onde a minha imagem, ó. Aqui eu tenho uma árvore, eu estou vendo a árvore. Os raios vão vir, vão entrar por aqui e vai formar, ó, essa árvorezinha aqui exatamente na retina. É aqui que está sendo formada a minha imagem, tá? E é assim que funciona uma visão normal. Imagem formando na retina. Mas e aí? Né? Ponto próximo e ponto remoto. Aqui, esse ponto próximo é a menor distância do globo ocular. Segundo uma pessoa de visão normal, tá? Pode ver nitidamente uma imagem. A pessoa que não tem nenhum problema de visão, aqui esse ponto próximo é onde é a menor distância para você ver o objeto nítido, ok? E o ponto remoto é o ponto mais afastado do olho humano, que corresponde a uma imagem nítida. Então, ambos os pontos é correspondente a ter uma imagem nítida de uma pessoa que não tem problema de visão, tá? Agora, lembra do imagem formando na retina, ponto próximo, ponto remoto? Eles podem ser deslocados e isso vai causar o que a gente chama de defeitos de visão. Primeiro defeito de visão, que é o defeito mais comum, que é o que eu tenho, tá? É a miopia. O que acontece na miopia? Vem cá, ó. Eu tenho um olho normal, tá? Aqui. Este olho normal está formando aqui a imagem na retina. Quando eu tenho a miopia, o que acontece? A minha imagem, ela não consegue ser formada na retina, ela é formada antes, tá? Então, a minha miopia, o que acontece? Ela tem o ponto remoto que começa a se situar a uma distância finita. Ou seja, o que isso significa? O míope, ele não consegue enxergar nitidamente objetos distantes. Eu tenho muita dificuldade de visualizar qual é o ônibus que eu tenho que pegar. Eu só consigo ver quando ele chega bem mais perto, justamente por causa disso aqui, tá? A minha imagem, ela está formando antes da retina. Qual é a lente que eu preciso utilizar para corrigir esse defeito de visão?
uma lente divergente, porque a lente divergente, gente, divergir é que os raios estão divergindo. Então, se meus raios estão divergindo, ele vai empurrar a minha imagem de forma que vai fazer ela se formar na retina. Aí eu vou conseguir enxergar com mais nitidez objetos distantes. E quem tem hipermetropia? A pessoa que tem hipermetropia já é o contrário, tá? Aqui eu tenho o olho de uma pessoa com hipermetropia. Aqui eu tenho farol. Olha só onde vai se formar o farol. Muito atrás da retina. Isso aqui atrapalha. A pessoa, ela não consegue enxergar com nitidez objetos próximos. Então ela vai, tentar distanciar para poder enxergar com nitidez esses objetos que estão próximos. E o que você pode fazer para corrigir isso? Usar uma lente convergente. Lembra? Convergente converge. Então, quando eu tento convergir, eu vou aproximar essa formação de imagem. Então, a imagem que está aqui atrás, ela vai ser jogada para frente, para a retina, fazendo com que quem tem hipermetropia consiga enxergar objetos que estão próximos a si. Presbiopia. O que seria a presbiopia? A presbiopia, na verdade, ela é aquele que a gente chama de vista cansada. O que seria a vista cansada? A vista cansada, ela é muito comum em idosos. Conforme você vai ficando mais velho, é inevitável que você tenha a vista cansada, porque os nossos olhos, né, feito de músculos, ele vai cansando, né? Ele vai se fadigando. E isso faz com que a nossa vista fique cansada, tá? O que acontece? A imagem que se forma na retina, agora ela vai se formar atrás. Muito parecido com hipermetropia, tá? Meu pai, por exemplo, ele não consegue mais enxergar o celular assim. Agora ele enxerga o celular assim. Porque tá se formando muito atrás essa minha imagem, tá? Como que eu vou corrigir um defeito de presbiopia? Pode ser utilizado lentes convergentes, assim como a hipermetropia, mas o caso mais comum é você utilizar uma lente bifocal, tá? Porque quem tem presbiopia, ela tem dificuldade de enxergar de perto, né? E a pessoa, ela também é afetada em relação a objetos distantes. Então, a lente dela, a mais comum para ser usada é a bifocal ou multifocal, que é muito utilizado hoje em dia, tá? Esse tipo de defeito de visão, ele vem acompanhado, infelizmente, né, ele vem acompanhado dos outros. Eu, por exemplo, tenho miopia e astigmatismo. Geralmente a pessoa tem miopia, astigmatismo, hipermetropia e astigmatismo. O astigmatismo, ele é incômodo. Por quê? O astigmatismo, ele é um embaçamento, né, da sua imagem. Mas por que a imagem ela fica embaçada independente de estar próxima ou distante? O que acontece? Aqui, tá vendo? Aqui é um olho normal. A luz entra nos meus olhos e faz esse cone de luz até a minha imagem formar na retina. O que acontece quando eu tenho astigmatismo? Essa luz, ela entra nos meus olhos e ela não forma um cone de luz, ela forma vários cones. Eu tenho múltiplos pontos focais. Então, se eu tenho múltiplos pontos focais, eu não estou conseguindo focar o meu objeto, né? A imagem que vai se formar desse objeto. Então, é isso aqui que acontece, ó. Olho normal, eu consigo enxergar a letra A. O olho com astigmatismo, tá vendo? O meu A, ele tá embaçado, eu não consigo sobrepor, são muitos focos, ele fica embaçado. Para consertar o astigmatismo, gente, são lentes cilíndricas utilizadas, tá? Para ele poder se acomodar e fazer focar em um lugar só. Esses são os principais defeitos de visão que caem na maioria dos concursos. Tem outros que caem com mais raridade, como o estrabismo, por exemplo, que seria o vesgo, né, que ele não consegue alinhar, né, a visão dele, e dentre outros defeitos de visão. Bem, gente, a gente vai ficar por aqui hoje, tá? Simples, é uma parte muito teórica, mas muito importante. Eu quero que vocês estudem muito, tá? Assistam a próxima aula da gente, coloque seus nomes nos comentários e, por favor, façam a lista de exercícios e tirem dúvidas, tá bom? Beijinho, tchau, tchau, até a próxima!